Acidez e basicidade da química orgânica. A acidez da química orgânica tem a ver com a teoria de Arrhenius. A teoria de Arrhenius diz que um ácido é uma substância que em solução aquosa libera H+, tem sabor azedo e, sob dadas condições, reage com bases, produzindo sal e água. E também, uma substância ácida, ou pelo menos que tem caráter de ácido, ela muda a cor de certos indicadores, como por exemplo o papel tornassol. Bom, no caso aqui vamos verificar como é que funciona. Os ácidos carboxílicos, vou colocar exemplo assim, ácido etanóico. Ácido etanóico, também conhecido como ácido acético. Ele aqui, C+OH, em água ele vai ficar como? Vou colocar aqui o Ka, que é a constante da acidez, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Esses números não precisa decorar não, só quero mostrar uma relação aqui. A outra aqui, esse aqui é o hidroxibenzeno, também conhecido como fenol. A solução aquosa vai ficar como H+. O Ka igual a 1 vezes 10 elevado a menos 10. Vou colocar aqui a água famosíssima, né? H2O. H2O é H ou H? A solução aquosa vai ficar quanto? H+, ou H-. K igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. E aqui vou pegar o álcool, etanol. Não, só estou dissociando ele em solução aquosa. KCH3CH2O mais H+. K igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 16. Utilizando a teoria de Arrhenius que a gente estudou, ácido é uma substância que ela libera H+. Mas o problema, pessoal, é que ele tem que liberar H+ numa quantidade que ela dê um caráter ácido acentuado. Substâncias orgânicas, por definição, elas têm uma acidez baixa. Eu não estou falando do termo de pH baixo ou alto, eu não estou falando disso. Eu estou falando apenas que elas têm, de modo geral, uma acidez baixa, significando que elas dissociam um pouco. Por exemplo, aqui o ácido carboxílico é o vinagre, né? Ácido acético, também conhecido como ácido etanóico. O Ka aqui é 1,8 vezes 10 a menos 5. Um número já baixo. Constante de acidez diz que quanto maior a constante de acidez, uma coisa óbvia, né? Quanto mais ácido será a substância. O fenol, por exemplo, ele tem uma constante de acidez menor do que a do ácido acético. A água é a acidez padrão, 1 vezes 10 elevado a menos 14, vocês já aprenderam isso daqui. Como eu falei, esses caras aqui eles têm uma acidez crescente. A gente pode observar aqui. Essa acidez ela é o quê? Uma acidez crescente. Por exemplo, o álcool, teoricamente, em solução aquosa, ele vai se dissociar com H+. Mas eu falei teoricamente. Na prática, ele tem um caráter ácido irrelevante. Tá, Henrique, o que significa isso na prática? Significa que se eu reagir ácido com uma base, vai ocorrer, por exemplo, se eu pegar isso daqui, se eu pegar essas mesmas substâncias que eu escrevi, que foi a número 1, deixa aqui, H3C, C+O, OH. Eu vou reagir esse cara aqui com NaOH. Vai produzir o quê? H3C, C+O, Na, mais H2O. Tudo bem? Se eu pegar o fenol, que é o hidroxibenzeno, reagir com NaOH, o que acontece? Como ele tem um caráter ácido, pelo menos um pouquinho, vai ficar como? Na mais H2O. Mas pelo fato de que, olha, por exemplo, o caso daqui do álcool, qual o caráter ácido dele? Muito, muito fraco. Se eu pegar o álcool, CH3CH2OH, e reagir com uma base, o que acontece? Porque o álcool, embora ele tenha hidroxila, embora ele teoricamente faça essa reação, ou seja, liberar H+, embora teoricamente ele possa ter um jeito ácido, na prática, por causa desse Ka aqui, nós observamos que é tão irrelevante essa dissociação dele, que quando você junta um álcool com uma base, simplesmente a reação não ocorre. A reação não ocorre porque não há troca de íons na molécula. Não há como reagir. Porque o álcool ele não tem caráter ácido. Na verdade, o álcool tem um caráter praticamente neutro. Tudo bem?
o álcool etanol. Tudo bem? Mas por que isso ocorre? Porque os grupos carboxilas, por definição, isso é muito importante quando a gente vai falar desse tipo de substância assim. Regra número 1. Os grupos carboxilas, sem querer sacanear, eles são o quê? Ácidos. Eles têm um caráter ácido. E, portanto, eles têm um pH menor do que 7. Os grupos fenóis, quando eu falo grupos fenóis, são os grupos que têm a hidroxila, por exemplo, que é o hidroxibenzeno. Eles têm um caráter ácido também? Sim, tem, mas só que o caráter ácido dele é menor do que o do ácido carboxílico. E com respeito aos álcools, eles têm um caráter levemente neutro. E para finalizar, uma coisa que eu não comentei. As aminas. O que acontece? As aminas, por definição, elas têm um caráter levemente básico. Para lembrar das aminas, eu quero que vocês lembrem o exemplo que a gente utiliza aqui no Amazonas. José, qual o nome desse composto aqui? Qual o nome desse composto aqui? Etilamina. Isso aqui, pessoal, é conhecido como pitiu. Tudo bem? É aquele cheiro do peixe. Como é que a gente faz para tirar o cheiro do peixe? O que a gente utiliza? A gente utiliza limão. Limão é que substância? Ácida. Eu não sei. Com respeito à metilamina aqui, etilamina, ela tem um caráter básico, em solução. Quando tu reage ela com ácido, você neutraliza ela. Portanto, a amina ela vai ter um caráter básico. Ficou claro aqui a ideia? Tá, Henrique, e daí? E tá aí que todas as outras fórmulas vão derivar disso. Existem substâncias que ligadas ao neoaromático, existem substâncias que ligadas a esses grupos aqui vão alterar a acidez para mais ou para menos. Tudo bem? Porque nas tabelas das provas que vai ser pedido para vocês, o que ele vai falar? Ele vai dar uma série de compostos e vai dizer para colocar em ordem de acidez. A ordem básica qual é? Fodão, ácido carboxílico. Número 2, fenol. Número 3, número 4, aminas, que são básicas por natureza. Tudo bem? Mas o que altera a força de um ácido? São esses casos aqui. Anotem, por favor. Alterando a força do ácido. Não. Eu quero que você preste atenção na minha aula. Tira cópia, tira foto, pode tirar xerox, pode fazer o que quiser. Alterando a força de um ácido carboxílico. Esse composto aqui, qual é o nome dele, meu amigo Gustavo? É um ácido carboxílico que tem o nome de ácido etanóico. Eu vou fazer duas coisas neles. Eu vou colocar aqui um cloro nesse ácido, tá bom? Coloquei o cloro. Aí eu vou fazer outra coisa nesse cara também. Aqui eu vou acrescentar mais um grupo CH3, tá bom? Ou seja, transformar no outro ácido, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: quem é o cara mais ácido agora? Vamos lá. Entre essa substância A e essa substância B, quem é mais ácido? A regra funciona assim, pessoal. Quando você acrescenta a um ácido carboxílico grupos com, anotem por favor, efeito indutivo de atração, você aumenta a acidez. Henrique, o que significa efeito indutivo de atração? Significa que eu coloco um elemento ou um grupo que tenha eletronegatividade elevada. Tudo bem? Quais são os óbvios? Os óbvios, quando eu falo, são os elementos da família 7A, né? Flúor, cloro, bromo e iodo. Quando você coloca esses elementos dentro de um composto, você aumenta a eletronegatividade do composto. Deixa eu esclarecer o que acontece. Quando você coloca o grupo eletronegativo no composto, ele vai... Bom, aqui é o A e aqui é o B, né? Não, ali embaixo. Família 7A. Agora presta muita atenção aqui, José, como é que vai funcionar isso daqui.
Quando você coloca, quero que prestem atenção aqui, todos vocês. Quando você coloca esse grupo cloro aqui, o cloro, ele puxa esse cara para cá. Ele puxa esse grupo funcional. Quando ele puxa esse grupo funcional por causa da sua eletronegatividade, essa ligação aqui entre oxigênio e hidrogênio ela fica mais fraca. E, portanto, a acidez aumenta. Porque não esqueça que a acidez significa liberar hidrogênio. Quando tu coloca um grupo eletronegativo aqui, isso enfraquece a molécula. Enfraquece a ligação da hidroxila, que é oxigênio com hidrogênio. Essa ligação é enfraquecida e, portanto, aumenta a acidez. Por isso que eu escrevi isso. Quem são esses grupos que aumentam a acidez? Obviamente, os elementos da família 7A são extremamente eletronegativos. Grupos nitratos, outros grupos hidroxilas, grupos CNs, grupos de ácidos sulfônicos. E, obviamente, se eu colocar mais uma carboxila aqui, vai aumentar mais ainda a acidez. Tudo bem? Esses caras eu quero que vocês lembrem. Esses grupos são chamados de efeitos indutivos de atração, também conhecidos como eletroatraentes. Tudo bem? Ou seja, dentro de uma molécula, quanto mais alguma coisa eletronegativa tu colocar, mais ácida ela ficará. Tudo bem? O contrário é verdadeiro também. Esses grupos... Exatamente. Mas por que esse aqui é menos ácida? Esse grupo que eu coloquei foi que grupo eu coloquei aqui? Eu coloquei o grupo CH3. Eu coloquei um carbono a mais, não é verdade? Quando você coloca aqui, você tem o efeito indutivo de doador. Ele é doador porque, por assim dizer, ele vai, por assim dizer, tornar as ligações da molécula mais fortes. Os elétrons desse grupo aqui tornam as ligações que fazem parte dessa molécula. E no caso específico, que é o que interessa para a gente, essa hidroxila aqui, mais fortes. E se essas ligações são mais fortes, ele vai quebrar com facilidade? Não. Portanto, a acidez vai diminuir. A acidez diminui porque a capacidade dele de liberar a hidroxila fica comprometida. Então a acidez dele vai diminuir. Henrique, tu colocou o grupo CH3, mas quem são esses grupos que podem ter efeito indutivo induador? Qualquer grupo alquil. Todo mundo lembra o que é alquil aqui? Alquil é qualquer cadeia feita de carbono e hidrogênio. Qualquer estrutura de carbono e hidrogênio. Quando eu falo estrutura, obviamente estou falando de radicais, né? Estou falando aqui do CH3, estou falando do CH2, CH3 e assim sucessivamente. Aí, muito bem, Ana. Muito bem, Ana. Henrique, se eu colocar aqui, Henrique, aí a Ana fez uma pergunta genial agora. Ela falou bem assim, Ana. Todo mundo copiou aqui? Beleza. A Ana perguntou bem assim, Henrique, eu fiquei com uma dúvida. Tu falou, isso, muito bem. E tu falou que se eu colocar um cloro aqui, vai aumentar a acidez do composto comparado com o ácido etanóico original. Se eu colocar mais um cloro, aumenta mais ainda a acidez. Ficou claro aqui a ideia? Dúvidas ou dívidas? Ficou claro aqui a ideia? Sim ou não? Muito bem, meus queridos. A escala de pH, eu sei que acho que todos já sabem, mas só vou gravar isso aqui mesmo. A escala de pH, ela tem pH neutro aqui. Quando você anda nesse sentido, eu tenho um pH dito mais básico. E quando eu ando para a esquerda, eu tenho um pH mais ácido. Por exemplo, se uma substância tem pH 4.1 e outra substância tem pH 3.9, essa aqui é a substância que é mais ácida. Embora nos exercícios que foram passados para vocês não precisem calcular o pH de uma substância, vocês têm a obrigação de saber pelo menos colocar na ordem. Significa do mais ácido para o menos ácido, respectivamente. Tá ok? Aqui ficou claro que eu escrevi, que eu falei? Dúvidas ou dívidas? Beleza. Eu preciso, por favor, daquela tabela. Lembra daquele exercício que a gente fez ontem? Você pode mostrar ela para mim, por favor? Observem essa questão aqui. Questão número 8.
Na primeira coluna estão solutos que formam soluções de equimolares, ou seja, de mesma concentração. A uma dada mesma concentração. Mesma concentração a uma dada temperatura. Na outra coluna estão os valores de pH dessas soluções. Relacione corretamente as colunas. Em primeiro lugar, nós vamos desenhar essas substâncias, tá bom? Vamos lá. Questão 8. Ácido dicloroacético. Ácido acético, ácido etanóico. Ácido acético vem do latim acetum. Significa azedo. Letra B. Ácido acético. Ácido etanóico. Letra C. Ácido propiônico. Esse ácido propiônico significa ácido propanóico. Tá bom? É um nome não oficial. Não oficial. Etilamina. Etanol. O etanol quem vai ser? E F eu tenho ácido cloroacético. Pessoal, vamos na ordem lá. Todos nós lembramos a ordem que eu tinha falado de acidez. Qual é a ordem de acidez? Ácido carboxílico. Depois vem quem? Fenol. Depois vem álcool. Depois vem aminos. Obviamente, esses são os nomes que nós temos que levar em consideração, porque os outros não vão ter nem como a gente analisar se é ácido ou básico. Direto mesmo. Bom, vamos lá. Primeiro os ácidos carboxílicos. Vamos analisar eles particularmente aqui. Vamos colocar do mais ácido para o menos ácido. Ou seja, do mais ácido para o mais básico, por assim dizer. Bora lá. Eu tenho aqui ácido dicloroacético, eu tenho ácido acético e tenho ácido cloroacético. Quem é o mais ácido de todos? O A. Por quê? Porque ele tem grupos que nós chamamos de grupos de atração. Eletroatraentes, que são o quê? O cloro. Fora que é um ácido carboxílico. Então, quem vai ser? Vou colocar sempre do mais ácido para o menos ácido. Quem é o mais ácido aqui? Vai ser o A. Tudo bem? Depois, quem vem em seguida? Por que F? Porque é ácido etanóico com cloro. Também é elétron atrativo, então fica o quê? Aqui é a letra F. Quem vai ser o próximo? Vai ser o próprio ácido etanóico, que é o ácido acético. Vai ficar o quê? Por que ele é mais ácido que baixo? Não ácido. Mas só que esse cara aqui tem 2 carbonos e está ligado a ele o quê? O grupo CH3. Quanto maior a cadeia, em termos de radical alquil, é claro, quanto maior a cadeia, menos ácida ela será. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Quanto que vai dar esse composto? Esse aqui vai ser o meu C. Muito bem. Quem que vem agora? Não. Ácido carboxílico, fenol, álcool e aminos. Quem vem agora? Vai ser o que? O álcool. Na verdade, lembra que eu falei? Quando você coloca o álcool em solução aquosa, ele praticamente não se dissocia. E, portanto, ele não vai ter nem caráter ácido, ele não vai ter nem caráter básico. Ele vai ter que caráter neutro. Tudo bem? Então, o etanol, eu chutaria aqui um pH neutro. É o que ocorre com álcool de modo geral. Tudo bem? E, finalmente, quem eu tenho aqui? Amina. Ela tem caráter levemente básico. Levemente básico. A gente coloca aqui para cá. Letra D. Ficou claro aqui a ideia? Reações agora.